Olá, meus irmãos, estamos começando mais um MapaCast. Esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aqui é o episódio 60, firmes e fortes, toda semana, quinta-feira, às 12 horas, aí na sua telinha, com muita palavra de Deus, testemunhos e certamente histórias que vão abençoar e edificar muito a sua vida. Vocês não acreditam o que aconteceu essa semana. Eu já ouvi falar muito sobre essa pessoa que está aqui comigo. Nunca na vida que eu imaginei que era com ela que eu ia gravar hoje à noite. Olha só como são os encontros do Senhor, né? Aprove ao Senhor que nos conhecêssemos aqui num episódio do MapaCast. Então já vou apresentar essa pessoa, mas antes, se inscreve aí no nosso canal. Já esqueci o nome. Se inscreve no nosso canal e agradecer a todos vocês porque batemos os 6.000 inscritos aqui no nosso canal. Muitíssimo obrigada a todos vocês que têm se inscrito, assistido e acompanhado toda semana nossos episódios, comentado, me mandado direct, enfim, meus irmãos, muitíssimo obrigada. E se inscreve no nosso canal, compartilha também esse episódio, porque eu tenho certeza que será muito bênção, e já deixa teu like aí também. Vou apresentar sem mais delongas, ela que é nascida em Recife, né, capital aqui do nosso Pernambuco, mas foi criada em Brasília, né, Distrito Federal. Ela que é viúva já há 14 anos e tem 3 filhos, Tiago Lacerda, Diego Lacerda, inclusive um amigo super querido, um abraço para você, Diego, e Bruno Lacerda, e também ela é artista plástica. Estou aqui e seja muito bem-vinda ao MapaCast, Apóstola Graça Lacerda. É uma alegria. Que bênção conhecê-la e tê-la aqui nessa noite para compartilhar tantas coisas que o Senhor fez na sua vida. Com certeza. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu fui surpreendida também pelo convite, né? E eu creio que Deus tem algo a liberar do trono dele. Amém. Apóstola, sempre que nós iniciamos um podcast, eu gosto muito de que os nossos convidados contem um pouco sobre a sua infância. Eu entendo que todos nós tivemos contextos diferentes, né, em relação à criação dos nossos pais, seja a presença, né, deles ou a ausência, e isso vai construindo em nós muitas coisas, ou deixa alguns déficits, né, na gente. Então, compartilha um pouco da sua infância. Você nasceu em Recife, foi com quantos anos para Brasília? Enfim, compartilha um pouco com a gente desse teu início de jornada. Eu creio que essa história justifica a minha posição hoje. Eu nasci em Recife, né, no Cabo de Santo Agostinho ali, e com 1 ano eu fui para Goiás, depois fui para Brasília. Uhum. Meu pai era chefe de terraplanagem, construía rodovia, e naquela época estava se construindo a Belém, Brasília. E foi nessa época que nós estávamos indo para lá, também quando Brasília nasceu, né? Então, Mas a senhora está na história de Brasília. Eu estou na história de Brasília. Então, é forte, viu? Justamente. Acho que Brasília é só 1 aninho mais velho do que eu. Foi lá em Juscelino Kubitschek. Isso. Meu Deus, foi olha dessa a história época aí, sabe? Eu tive uma criação maravilhosa, pais alicerçado em princípios, um pai extremamente trabalhador, uma mãe extremamente submissa, obediente e principalmente uma mãe dedicada aos filhos. Então eu tive sempre uma base assim e um fundamento de família muito forte. Uhum. E minha mãe era uma mãe que sempre nos direcionou a fazer escolhas certas, porque ela dizia assim que casamento era para sempre. Uhum. Ela falava assim, olha, agora é hora de abrir os olhos para você ver tudo, porque um bom filho é um bom marido. Mas depois que você casar, é bom que você feche os olhos um pouquinho. Não abra muito não, porque o tempo de abrir é agora. Porque depois as dificuldades vão vir, mas você vai ter que saber que no momento em que você fez a escolha, é pro resto
Da vida. Né? Ô, pastora, mas parece que o que acontece é o contrário, né? Você fecha os olhos. Aí que tá, né? Então, o que me levou para Cristo tão assim, né? Assim que eu me casei, eu fui para Recife com 19 anos e me casei, né? E depois de 7 anos, mais ou menos, uns 12 anos de casado, veio a primeira crise. Mas foi depois de muitos anos, né? Foi, depois de muitos anos. Aí veio a primeira crise. Foi nessa crise que eu discerni que eu estava na igreja há muitos anos, mas eu era convencida, mas não era convertida. E é na hora da crise que você tem esse discernimento, né? De achar que Deus está muito distante e que Ele não pode vir ao seu socorro. E naquele momento em que começou a crise do meu casamento, é que eu pude discernir os valores da minha criação, os valores de tudo que eu tinha recebido dos meus pais. Por quê? Porque para mim foi uma coisa terrível. Eu nunca imaginei poder estar numa posição de uma mulher separada, entendeu? Por quê? Porque não era isso que eu tinha visto com os meus pais, não era isso que eu tinha recebido de instruções com eles. Então, foi um momento onde eu fui, de forma desesperada, procurar Jesus. E o que me levou para Jesus se tornou muito pequena diante do Jesus que eu conheci. Aí começou tudo. Então, aquilo que era uma situação muito difícil passou a ser um processo para se cumprir um grande propósito de Deus na minha vida. Então, foi uma luta muito grande, né? Mas nesse período eu pude andar nos meus próprios cacos e eu pude ser moldada pelo Senhor e me transformar na mulher que hoje eu sou. Então você fala assim, mas hoje a apóstola Graça é viúva? Como foi isso? Não, eu tive a grande luta, a crise, a grande luta, tive a grande vitória. Depois da grande vitória, tive mais um tempo de honra de Deus, até que Deus um dia o levou, né? Mas o processo foi lindo, porque o meu marido se converteu em cima de um trio elétrico da Pitu. Menino. Então foi uma luta muito grande. Era um homem muito bem sucedido, né? Eles eram os maiores distribuidores de bebida norte e nordeste. Mas como foi isso em cima de um trio? Como foi essa história? Foi um processo todo, né? Então eles eram uma família toda, né? Elas trabalhavam juntas e eles eram dono de uma distribuidora de bebida norte e nordeste, que era a antiga Antártica. E era ele que distribuía a Pitu para o Nordeste? Não. Para o Pernambuco? Cerveja Antártica. Eita. Aí, naquela época, era muito, muito bem... a Antártica era Era a que top, hypava, né? É verdade. Era top, né? Então, nesse processo de tratamento, de cura comigo e Jesus, eu aprendi a batalha espiritual. E aí a guerra foi grande e não tive só a Antártica fechada, mas também um marido convertido. Meu Deus do céu, peraí, vamos devagar. Só até uma empresa. Não foi só a empresa, não, foi vários lugares. Meu Jesus, vamos lá, calma, recapitulando aqui. Depois você voltou para Recife com 19 anos. Isso. Você conheceu o seu esposo lá? Não. Meu esposo eu conheci nova, porque ele era um primo de segundo grau. E eu comecei a namorar, né? Um namoro de criança com 14 anos. E aí, quando chegou 19 anos, ele quis casar e eu era apaixonada por ele. Mas estava com os olhos abertos, como a mãe disse, ou não? Não. O conselho não serviu muito, não. Não serviu muito, porque eu não tinha esse conhecimento que hoje eu tenho, né? Então era uma coisa muito religiosa, né? Sim. E também, ele também não conhecia, né? Ele se dizia ateu. Oxe, era mesmo. Completamente. Eu acho que tem que ter muita fé para ser ateu, viu?
Apóstolo, a senhora não acha, não? Ele era ateu, graças a Deus, ele dizia. Porque, assim, ser ateu é negar tudo que existe, né? É negar a criação, é negar toda a complexidade que era a vida, o ser humano, o próprio universo, o planeta, tudo, meu Deus, é tão complexo e tão perfeito ao mesmo tempo, tudo, que você precisa negar tudo isso. Então, eu acredito que precisa ter mais fé para ser ateu do que propriamente para ser Justamente. cristão. Mas, enfim. E aí, esse namoro bem novinhos, né? Resolveram casar e você volta para Recife com ele. Não, eu me casei em Recife já. Já Com casou ele aqui? já fiquei em Recife, né? Que ele já trabalhava com os pais, ele estava se formando, então ele já tinha uma distribuidora, então já estava ali começando um trabalho com o pai. Até que eles ficaram muito bem, entendeu? E esse trabalho foi para frente. Cresceram bastante, né? Aham. E em relação a... Você fala assim, eu não conhecia o Senhor, né? Como você conheceu ali quando você disse na grande batalha, depois na grande... Eu disse, meu Deus, outra, mas já foi a vitória, né? E aí, nesse período em que você conheceu a Deus, antes disso, qual era a sua vivência com o Senhor? Aquilo que você conheceu através dos seus pais, e era aquilo muito superficial. Era, né? Aham. Era, Era de frequentar o uma culto, coisa muito mais cultural, né? Aham. Que vem de família, que era... Ir pro culto no domingo. Não, essas ia para uma coisas. missa. Ah, Ia para a missa no domingo, primeira comunhão. Uhum. Então, era tudo aquele ritual, né, católico romano. aham. É isso? Nós sabemos que todos nós somos apostólico e católico. Só não somos mais romanos porque conhecemos a Cristo, né? Então, minha mãe era uma mulher muito devota. Então, ela sempre transmitiu para nós, para os filhos, essa fé, né? Essa coisa de devoção aí. Então, quando eu me converti verdadeiramente, aí começou a minha luta não só com a minha família de casa, mas com a minha linhagem, com a minha parentela, que eram meus pais. E até se converterem tudo. E aí, esse encontro genuíno com o Senhor foi nessa luta, nessa primeira luta que você passou em relação ao seu Isso. casamento, Foi. no tempo dessa crise. Tem alguma coisa que aconteceu durante essa primeira crise? E o que foi que te motivou a ir à igreja ou a ler a palavra? Foi alguém que te aconselhou? Como foi? Veja, assim Esse que eu me acesso ao casei, evangelho. eu comecei a participar de encontros de casais, né? Eu já fazia parte de uma igreja cristã e a gente trabalhava juntos no encontro de casais, tudo. Mas só quando realmente veio a crise é que eu comecei a discernir que eu era uma mulher convencida que Cristo existia, que ressuscitou, que deu a vida por mim. Mas eu tinha um convencimento, mas eu não era convertida. E só mesmo através da dor é que eu pude entender a cruz. E detalhe um pouco pra gente como foi esse seu processo. De início, eu me senti a pessoa mais injustiçada do mundo, né? Então, eu fui buscar Jesus por interesse. Eu busquei ele porque eu sabia que ele poderia me ajudar. Mas eu não busquei ele porque eu o amava. Eu busquei porque eu tinha o interesse de que ele pudesse dar a resposta que eu queria, porque eu não conseguia me ver uma mulher diante da sociedade, diante da família, separada, né? Então, nesse processo aí com Jesus, eu conheci Jesus e eu me apaixonei por Jesus. Eu me apaixonei de uma forma tão linda que eu já estava curtindo a dor que eu estava vivendo. Como é isso? Era como se por tudo que estava acontecendo me levou a conhecer Jesus, Que valeu a pena. tudo valia a pena. Tudo valia a pena, sabe? Então eu comecei a entender o processo.
Então, quando você conhece Jesus, você se conhece. Quando você vê Jesus, é como um espelho que revela as suas manchas. Então, na posição de vítima que você busca ele, você já começa a se ver vilã. Nossa, já vira a chave, não sou tão boazinha como eu pensava. Justamente. Aí você começa a se permitir enxergar que não tem culpado, que você tem muita culpa, que o problema não está no outro, o problema está em você. Né? Então você começa a se resgatar no seu valor, na sua singularidade, na sua paternidade, na maternidade com o Espírito Santo. Então você também começa a se sentir com muito potencial para adentrar no mundo espiritual e requerer o que você tem direito como filha. Porque eu fui requerer como criatura, né? Se sentindo injustiçada. E quando você vai requerer como filha, você já se sente herdeira, com direito. Sabe? Então você entende também que a vitória sua não é estabelecida no mundo físico. Você precisa buscar onde ela foi estabelecida, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. E esse seu entendimento foi você e a Bíblia no seu quarto? Foi eu e ele. Intimidade faz você gerar, né? Então tem coisas que você não vê nascer porque você não gerou. Porque a intimidade com Jesus faz você gerar os planos e a vontade dele para sua vida. Então você começa a se desprender do que você acha que quer para ser aquilo que ele quer que você seja. Então não interessava mais eu ter um casamento restaurado. Interessava eu ter um casamento segundo o propósito de Deus. Não era mais um Deus que salvava meu casamento, mas era um Deus sobre o casamento. Entendeu? Então não era mais um homem que eu amava e que me feriu e que eu gostaria de mostrar para todo mundo que eu venci. Não. Era um homem, pai dos meus filhos. Um homem que precisava conhecer Jesus. Entendeu? E que era um homem que eu queria que fosse salvo. Porque um homem salvo é o melhor marido. Então eu não queria um marido para mim mais, eu queria um marido para Jesus. Então aí começou a vir todo o resgate, né? Então, quando você está sofrendo e você tem uma causa diante de Cristo, você busca Jesus e aquela sua causa se torna pequena. Então você busca apresentar para Jesus as causas de outras pessoas. Né? Então eu acredito que Deus não te dá uma dor para você. É sempre para ser cura na vida do outro. Nada você recebe de Jesus que seja para você, sempre é para o outro. Então eu acredito que hoje, como eu me encontro, eu entendo o processo e me alegro com tudo e ter sido privilegiada de carregar uma cruz tão pesada, pela qual o fim foi a vitória em Cristo Jesus. Eita glória! É forte, né? Mas, literalmente, eu também acredito nisso, que tudo que a gente vai passando, inclusive, eu falo uma frase que se as nossas dores não curarem outros, elas foram em vão. Porque eu acredito piamente que tudo que está designado para a nossa jornada, crescimento e tudo aquilo que a gente passa é para que no compartilhar dessa cicatriz, né? Porque não é mais uma ferida, mas o Senhor já nos curou, seja para cura e fortalecimento de outras pessoas também, certamente. E nesse período que você fala que começou a conhecer sobre guerra espiritual, tudo isso, nos conta um pouco como foi essas revelações do Espírito. O sofrimento e a dor te matricula na escola da intercessão. Você nem quer entrar nessa escola, mas você é forçado a entrar por causa da dor e do sofrimento. Então você começa a lutar. Aí você começa a ver que a sua luta não é contra carne e sangue. Não tem ninguém te fazendo sofrer. Você é quebrado na mão do Senhor. É na mão do Senhor que você é quebrado. E é nessa mesma mão que você é forjado
e formado, Aleluia. né? Então, eu sempre tive um chamado para essa área, porque no processo de cura e de libertação da vida do meu marido, eu fui atrás da doutora Neuza Tioca, isso no início do meu casamento, e ela passou a ser a minha cobertura apostólica, a minha cobertura, e tudo de libertação eu aprendi com ela. E nesse processo, hoje entendo que eu tenho um chamado e um ministério de intercessão, de libertação, batalha espiritual e restauração de família. Porque você tem autoridade sobre aquilo que você viveu. Verdade. Né? É verdade. E você não foi buscar não foi nem uma pessoa assim, como é que se diz, desqualificada não, né? Foi logo lá na Neuza Tioca, me ajuda aqui, Neuza. Só foi assim, Neuza, preciso de ajuda, tá lá, Neuza, que é uma referência, né, na nação sobre esses assuntos que estamos decorrendo aqui. E aí você começou a ser discipulada sobre esses assuntos. Né? Fui discipulada minha vida toda por ela, passou a ser a minha cobertura, não só ela, mas também a doutora Tânia Tereza, passou um tempo também conosco, e foi uma bênção, aprendi muito com ela. A juíza, né? Até hoje ela é uma bênção, uma grande mulher de Deus, e tem dado continuidade àquilo que a doutora Neuza começou, né? E tem sido, assim, uma grande bênção para todo mundo, que é onde ela passa, o poder de Deus se manifesta. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me deparar com o mundo espiritual. Comecei a guerrear, a lutar e a tirar com autoridade, né, tanto a minha família como meus filhos, das garras de Satanás. E identificar as áreas de legalidades, né, e fazer o caminho de volta. Voltando às veredas antigas e reparando o caminho. Amém, é isso mesmo. Né? Porque é só na cruz que você faz isso. E, apóstola, nos fala como foi que você identificou essas coisas e o conselho que você dá para os cristãos em relação a essas brechas que muitas vezes acontecem no dia a dia, seja vendo alguma coisa, ouvindo ou falando, né? Você que entende sobre batalha espiritual, nos conta como foi essa tua percepção no reino espiritual e como também o cristão ele deve se cuidar e fechar as brechas do diabo. Que ele realmente é furioso e tá ali, ó, só esperando isso aqui para nos destruir, né? Veja, o que é mais importante é você se encontrar no seu poder como filho, né? E na autoridade que Deus já te deu, né? Como filhos herdeiros e também como santos que sabem que existe uma herança. E acima de principados, potestades, dominadores de forças espirituais, está a autoridade que Deus nos deu como igreja. Né? Então, nós sabemos que o inimigo tem poder. E o inimigo tem poder naquilo que nós damos legalidade para ele. Mas a autoridade está só com a igreja. Ele não tem autoridade. Né? Então, quando você começa a se aproximar e ter intimidade com Jesus, ele também revela as portas que foram abertas. Para que você possa fazer o caminho de volta. E ele também revela, né, o histórico de iniquidade familiar. Né? É o ciclo da ferida e a propagação da iniquidade. Então, a gente tem que discernir também por que certas coisas estão repetindo. Né? As quebras de aliança, né? A iniquidade familiar, né? Porque a iniquidade familiar é algo que só Deus pode perdoar. Né? Ele, no próprio Salmo ele diz: bendiz a minha alma o Senhor e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma o Senhor e não se esqueça dos seus benefícios. É ele que perdoa as iniquidades e que sara as enfermidades. Então, a iniquidade é perdoada pelo Senhor quando existe o quê? Um caminho de volta, quando existe um arrependimento. Quando você identifica uma área de iniquidade e se coloca diante de Deus pedindo perdão, e aquela iniquidade pode chegar a você,
Mas a partir de você, não vai mais. Por quê? Porque a soberania de Deus vai interagir com a sua responsabilidade humana através da revelação. Quando você tem revelação de uma iniquidade familiar, de uma porta que foi aberta, né? Até mesmo não partindo não só de família, mas a repetição que veio através da sua vida, trazendo uma renovação dos pactos, de tudo aquilo que já era um legado, já era uma base atuante na família, por causa do lado vulnerável das coisas. Então você começa a identificar tudo isso e você começa a reparar os muros. Você começa a se identificar com aquilo, por quê? Porque existia um histórico de quebra, de adultério na família, existia um histórico de quebra de aliança na família, entendeu? Então, quando você vê aquilo, então quer dizer, irmãos que já separou, pais que adulteravam, então você começa a ver tudo isso e você começa a identificar o ciclo e a propagação, e já estava em você. Ou você se permite renovar aquele legado, né? Ou você cancela aquilo ali imediatamente. Por quê? Porque você tem que parar em você. Porque você tem filhos e tem netos. Amém. E não quer que aquilo se propague mais. Amém. Que não se repita. Né? Então, existia uma responsabilidade em relação à minha posição para interagir com o soberano. Então, quando eu vi que Deus ele poderia interagir comigo, eu tive que ter uma responsabilidade em relação àquilo que viria depois. Entendeu? Então, a minha vida de santidade, de buscar a santidade de Deus, fazia com que eu tivesse mais autoridade para adentrar e requerer minha casa. Amém. E estabelecê-la como objeto de louvor nessa terra. Amém. Então, foi as batalhas. Então, quando você busca, quando você quer e você adentra, Deus revela tudo. Entendeu? Ele entrega tudo a você. Porque tudo que precisava ser feito, ele fez. Mas agora tem a sua parte. Entendeu? É a parte que você tem que fazer aqui e ser responsável e com a sua geração, com os seus filhos, netos e bisnetos, porque ele diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Mas ele faz misericórdia até mil geração daqueles que o amam e o obedecem. Uau. Então, na hora que eu entendi isso, eu falei, opa, parou aqui. Aleluia. Parou aqui. Isso não vai continuar na vida dos meus filhos, nem dos meus netos. E não é só conosco, né? Porque a nossa experiência é pessoal, mas a nossa missão é coletiva. Uau. Então, não se resume só na minha casa, não se resume só na vida dos meus filhos, mas aonde Deus me colocou. Amém. Entendeu? As famílias que ficam debaixo dessa cobertura, eu tenho uma missão de ajudá-las e ensiná-las a fazer a mesma coisa e requerer sua casa, estabelecer sua vida, Aleluia. Seus casamentos, não abrir mão do seu lar, entendeu? Então, isso é importante. Quanto mais você exercita, pratica isso, mais autoridade você tem, porque você vai estabelecendo patentes no mundo espiritual. E o mundo espiritual vai lhe conhecendo você. Né? Então, é muito importante que exista a prática das coisas. Não é só falar com Deus, é ação, oração. Né? É falar e agir. Sim. Né? É proclamar no mundo espiritual e estabelecer no mundo físico aquilo que você já tem direito. Amém. Que muitos cristãos, né? Muitos cristãos não têm essa revelação sobre a paternidade de Deus e se colocar como filho que tem herança e que tem, como você já falou, bênçãos nas regiões celestiais, né? Mas isso está muito relacionado, né, com a falha da paternidade física, né? A banalização do sagrado, o sacerdote que sai da posição, né? Que banaliza a sua posição e traz uma abertura para que os filhos busquem lá fora o que faltou dentro de casa. Então, quando os filhos se frustram com a figura de autoridade que tem dentro de casa, né, e eles ficam com muita dificuldade de reconhecer Jesus
como Deus, como Senhor e como Pai. Né? Então, só através do Espírito Santo, só através de buscar Ele, que o Senhor resgata essa posição. Né? O Senhor traz isso no coração. Por quê? Porque Ele te fala de forma assombrosamente maravilhosa. Eu te fiz antes mesmo de haver um só dia. Eu tinha escrito e determinado todos os seus dias. Então, nós não somos um projeto de um homem e de uma mulher. Nós somos o sonho do coração de Deus. Aleluia. Então, Deus tem uma história para cada um de nós. Então, até levar um filho que busca no mundo a figura de autoridade, de referência em sua vida, é complicado. Então, o que nós temos que fazer hoje, conhecendo, né? É orar para que esses jovens, esses filhos que estão perdidos, buscando no mundo que faltou Sim. dentro de casa, sejam alcançados. Amém. E nós sabemos que isso tá muito relacionado com a posição da mulher. Né? A mulher, na posição, ela estabelece sua casa. Então, qual é o maior barômetro que mede a moralidade de uma sociedade? Uma família. É uma mulher. Tá? É o comportamento e a conduta de uma mulher. Eita, pois no Brasil tá difícil, A né? sociedade, a resposta da sociedade está relacionada com a conduta de uma mulher. A sociedade está como está porque a mulher saiu da posição. Entendeu? Meu Deus. E seus filhos ficaram sem essa referência. Né? Então, a mulher ela foi chamada para edificar, ela foi chamada para seduzir. Né? Então, quando ela não entende essa posição, ela vai tentar compensar suas carências nessa outra área. Né? Então, na realidade, a mulher precisa entender que ela já veio empregada. Né? Porque Deus, quando a fez, disse assim, eu farei uma ajudadora que lhe seja idônea. E durante muito tempo, aquele homem estava ali, cuidando de animais. Né? Muito tempo, porque o tanto de animal que tem, ele passou muito tempo sozinho. E colocou o nome de todos, né? Isso, muito criativo, isso. por sinal, Adão. Aí chegou um momento em que o Senhor chegou ali, olhou para ele e disse, não é bom que esse homem fique só. Porque tu já tá isso. Não, formiga, não vai sair nada, não sei animal muriçoca, daí. tudo ele inventou. Tudo. Aí você imagina, e o homem, né, quando foi feito, o Senhor, em hebraico, ele diz que é ish, que é forte. Né? A mulher, quando foi feita, é ishar, que quer dizer o quê? Macia. Então, quando o Senhor fez aquele homem dormir, para não atrapalhar a obra-prima dele, ele fez uma mulher macia. Por isso que a mulher é toda fofinha, onde ela põe a mão enche. Né? Então, ela é especial. Né? Então, você imagine quando aquele homem que só cuidava de animal acordou e olhou. Viu uma mulher. E que animal é esse? Vixe, meu Deus, que nome eu dou para essa mulher. Mulher, Ixá, ele que fez mulher. Ixá. Imagina, ele deve ter pensado que animal é esse, né? Que bicho Mas aí é que tá, a mulher veio para quê? Para ser uma companheira idônea. Uma companheira, a mulher veio para ser uma ajudadora idônea. Porque a mulher, ela não veio só para ser companheira. A mulher, quando ela entra em qualquer compartimento, qualquer coisa, ela faz o propósito se cumprir. Porque a mulher veio para ajudar o homem a cumprir o propósito de Deus. Não foi o homem cumprir o propósito dela. Tá entendendo? Sim. Ela veio para ajudá-lo a cumprir o propósito de Deus. De Deus. Tá? Então, a mulher, quando entende isso, então ela entende que ela tem um trabalho, ela tem um patrão, e se ela quiser um salário mais alto, ela tem que requerer do patrão e não do homem. Mas ela só pode requerer algo se ela realmente está na posição, exercendo o papel dela, pela qual Deus estabeleceu. É verdade. Porque se a gente entendendo? está fora do lugar, Justo. não é abençoado. Não é. Não recebe, Não é. porque você está, digamos, debaixo de maldição. Aí né? você começa a entender que uma mulher na posição, ela estabelece a casa dela. Ela estabelece a cidade dela, ela estabelece a nação dela. Uau, isso é muito forte. Você está entendendo? Ela exerce na posição. O que nós encontramos uma sociedade do jeito que está? Porque a mulher saiu da posição.
Ela não veio para colocar uma canga no homem. Ela veio para andar do lado. Porque foi desse lado que ela foi tirada. Nossa. Não é isso? Isso. E a mulher também não foi chamada para amar homem nenhum. Ela foi chamada para ser ajudadora idônea. Tá? E outra coisa. Nossa, é muita coisa invertida, meu Deus, que sociedade troncha é essa, Justo. E Brasil? outra, ela morre de amores. Meu Deus. Deus não mandou mulher amar homem nenhum. Oh, foi verdade. Ele mandou respeitá-los. Verdade. A forma que o homem se sente amado é quando ele é respeitado. E quando ele é respeitado, ela transmite amor. E você só respeita o que você honra. Eita. Receba. Mas o homem não. O homem foi feito para amar a mulher Da daquele sua vida. jeito. Então, homem, Eita. amai-vos vossas esposas como o seu próprio. Como Cristo amou a igreja dando sua vida por ela. Justamente. Pastora, ore para eu encontrar esse homem e mulher. Não me diga Você ainda não encontrou? Não, pastora. Mas não é para você encontrar, é para ele te encontrar. É verdade, é verdade. Nós Mas temos orar que para ser esse encontro. encontrado. É verdade. O mal é isso, que a gente quer encontrar. Porque Não, a gente quero não. Quer Quero escolher. ser encontrada. Deixa Não. Deus escolher. Deixa Deus Não é isso? escolher. Quando o homem abriu os olhos, ele encontrou. Tô recebendo, João. Tô ficando com medo dessa mulher. É só lavada. Eu quero ser encontrada. É melhor, porque nós não Mas sabemos verdade. escolher. Não, a gente é tudo segue, igual a sua mãe dizia, abre o do olho. E ainda bem que Deus não pediu pra gente amar, porque se ele pedisse, a bagaceira tava grande. Porque ele nem Porque pediu, a já gente não sabe amar. Entendeu? A gente já não essa sabe doidice, amar. pastor, de dependência emocional, essa loucura, a moleque apanha na cara. Porque amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Pastora. Justo. Você olha para a pessoa e diz assim, eu decido te amar. Não, e você ama. Como é que é justamente, isso? eu olho para ele, ele é muito simpático. Eu olho para ele, nossa, ele é interessante. Mas eu olho a terceira vez só se eu quiser. Eu só dou continuidade às coisas se eu quiser. Eu decido amar até que a morte os separe. Você está entendendo? Tô. Aliança é muito mais do que um contrato. É incondicional. Não é porque ele cumpre o que ele falou, mas é que eu, na posição, Deus me honra. Você lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? No casamento. Numa festa de casamento em Caná da Galileia, não foi? Uhum. E o que aconteceu naquela festa? Acabou O vinho. o vinho, né? O que significa o vinho? Remissão Remissão e alegria. e alegria. Não é isso? É isso. Então o Senhor deixou muito claro que todo casamento está fadado a perder a alegria. Mas se Jesus foi o convidado, ele traz a glória Eita da glória. segunda casa. Esse é o nosso retrato. Ele chega e faz o vinho melhor. Por último, porque o melhor do casamento não é o início. É o que você construiu dia a dia. Casamento não é perfeito, é uma construção diária. Então, o melhor é o fim. É a amizade, é a cumplicidade, é o companheirismo, é a lealdade, é a fidelidade. Não existe mais dois, mas um só. O melhor é isso. Então, casamento não é casamento é maravilhoso. Não, casamento pode ser maravilhoso de acordo com a construção diária. É isso. É isso mesmo. Vixe, meu Deus, a gente já foi pra banda do casamento. Creio, Jesus, nesse mistério. Não, porque o casamento é fundamental. O Senhor fez É o mundo para verdade. isso. Ele verdade. começou com casamento e vai terminar com casamento Eita, nas que bordas coisa. de Caná da Galileia. Grande é o Shaddai, vamos casar com Cristo. Meu Deus do céu, que coisa linda. E vamos ver eternamente. E essa passagem que diz a eternidade é esta, que é conhecer o Senhor. Meu Deus, eu acho isso muito poderoso. Porque nós precisamos de uma eternidade para conhecer o Senhor. Olha Nós que- vamos falar amanhã sobre recalculando a rota, né? Aham. Então nós vamos voltar realmente para a posição correta, né? A origem. Não é a linha do tempo. Vai Você ser veio da forte. eternidade? A linha do tempo não pode impedir de que você volte para lá.
Meu de Deus. eternidade para Tu eternidade. vai querer ir infiltrado, né, João? Tu vai dizer que vai gravar lá. Deixa eu gravar aqui esse culto de mulheres aqui. Dá licença que eu vou fazer a live. E, apóstola, a senhora acredita que esse avivamento, ou que Deus está fazendo algo nas mulheres no Brasil, nesse momento? Eu tô crendo e creio por aquilo que eu vivo. Né? Então, quanto mais você busca, mais você tem. Não é o avivamento que vai chegar, é o abibriamento que precisa entrar, porque o reino sai de dentro de você. O avivamento é dentro da igreja. Deus está dando oportunidade para a igreja. Amém. Porque avivamento é o quê? Diga para mim. É você avivar quem está morrendo. É, isso também Porque lá fora é ressurreição. Então, Verdade. mortos nos seus delitos e pecados. Quem está lá fora precisa de ressurreição, Verdade. não de avivamento. Verdade. Quem precisa de avivamento é quem está dentro da igreja morto. Uhum. Você está entendendo? Quem se acomodou na porção ali e pronto. Quem não discerne o pão para os filhos, que é o pão nosso de cada dia. Fica comendo a torrada guardada, o pão seco passado e o pão congelado. E amassado Entendeu? pelo capítulo. Vive olhando para o retrovisor e se acomoda no presente, mas não se preocupa com o destino. Eu não acredito muito em futuro, eu acredito no hoje. No que você pode viver hoje, com toda a entrega e a intensidade. Sim. Tá certo? E o que você determina do hoje, faz hoje, determina seu destino amanhã. Mas você precisa viver o hoje porque você não sabe o dia de amanhã. Eu posso falar isso para você porque meu marido adoeceu num sábado e na outra segunda Deus o recolheu. Ele, um homem, um atleta, não tinha enfermidade nenhuma, entendeu? Era um homem saudável e extremamente alegre, apaixonado por Jesus e não deu tempo de nada. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Não. A gente precisa se preocupar em estar pronto, em discernir a visitação do Pai. Amém. E, de fato, a Bíblia nos ensina a remir os nossos dias. Porque os dias são maus. Verdade. Não é E isso? também fala que o futuro não precisa a gente ficar pensando no amanhã e deixa o amanhã, né? E de fato o Senhor nos traz essa alusão de, ó, o negócio é hoje, Justo. né? De fato olhar para o que na verdade nem temos controle sobre o hoje também, mas pelo menos é o que nós estamos vendo. E a única coisa que de fato, não que tenhamos controle, mas que está diante dos nossos olhos, o amanhã a gente não sabe. O retrovisor, ele só deve ser útil para a nossa vida porque ele nos alavanca para frente, né? Então, olhar para o retrovisor é fazer com que a flecha seja lançada De novo. no lugar mais distante, né? Porque de acordo com o impacto, ela vai mais longe. Tudo que Deus quer é que você reteja o arco e estabeleça a vitória. Mas aí você olha para trás, para isso, e não para ficar no passado, mas para poder ter força no presente para estabelecer o destino. Amém. E nos conte como foi, inclusive, a conversão do seu marido em cima do trio da Pitu, pastora? Como foi esse negócio? Foi assim, muito tremendo isso aí, é uma experiência muito grande, né? Então, durante alguns anos foram muito sofrimento, muita luta, porque Muita oração. aquilo que você era suprido era aquilo que te matava. Então, durante muito tempo, ele era um alcoólatra social. Ele dizia, começava a beber na quinta-feira e só parava no domingo, né? Então, tudo era festa, tudo era farra. Então, na casa de vocês sempre tinha... Não, na minha casa sempre tinha, mas todo alcoólatra, não entra só isso, entra prostituição, entra muitas coisas, né? vai chamando o outro, Vai né? chamando. Um abismo. É um abismo, né? Então, quando eu comecei a entender o propósito de Deus nisso tudo,
Então, eu saí da posição de vítima, né? Eu saí da posição de me sentir injustiçada por aquilo tudo e me coloquei como uma intercessora. Então, eu não queria mais um homem para mim, eu queria um homem para Deus, porque um homem para Deus se tornaria um bom marido e um bom pai, né? Então, eu comecei a guerrear, a tirar ele deste lugar. E juntamente com meus filhos, que eram pequenininhos, todos eram ali intercessores, todos ali oravam comigo, guerreavam. E um certo dia, onde a gente já estava no limite da gente, né, foi o dia em que houve o galo da madrugada. Tão famoso galo. Tão famoso galo, né? E aquele dia eu falei assim, Neto, vamos viajar, vamos sair com os meninos, não vai para esse carnaval, não. E aí ele disse, não, vamos sim, pode comprar passagem, nós viajávamos muito, mas eu só vou depois do galo. E aquele dia ali foi o gargalo, foi o limite. E naquele dia ali eu disse, olha, então você vai para o galo e quando chegar, talvez nós temos que resolver umas coisas da nossa vida, tá bom? Pronto, ele saiu pelaquela porta. E aí eu chamei meus 3 filhos, porque eu achava que eles não sabiam. Por quê? Porque eu não brigava com ele na frente dos meninos. Os meninos nunca viram discussão minha dele. Quando eu estava sofrendo, chorando, eu me trancava no quarto e falava que estava com dor de cabeça, alguma coisa, mas eu sempre fazia tudo para que meus filhos não sentissem aquilo, né? Só que quando eu chamei eles para conversar, que eu decidi falar, que eu tinha que tomar algumas decisões, aí os meninos falaram, não, mãe, a gente já sabia. E é muito interessante porque você pensa que esconde alguma coisa de filho, mas você não esconde nada. Os filhos sabem de tudo, né? Então, naquele dia ali, eu conversei com eles e eles, não, mãe, por favor, vamos orar. E nós fomos para a sala ali, eu morava ali na Avenida Boa Viagem, do lado do Hotel Jangadeiro, e ali a gente se colocou na sala e começamos a orar. E Bruno, né, meu filho caçula, fez uma oração. Fez uma oração e pediu a Deus que não deixasse isso acontecer, que ele queria o paiinho dele dentro de casa e a mãe dele juntos. E na hora que ele acabou de orar, que nós estávamos ali bem quebrantados, o Senhor disse, eu ouvi a voz do menino. Uau. E aí, tudo bem, a gente sentou ali no sofá, eu fiquei como uma galinha com os 3 pintinhos debaixo das asas, a gente muito abatido, triste. E daqui um pouquinho a porta se abre, né? E era Neto. Fazia 2 horas que ele tinha saído de casa e não tinha dado tempo de se embriagar, nem de cheirar loló, não tinha dado tempo de nada. Ele abre a porta, olha para a gente, corre para a varanda, passa ali 2 dias chorando na varanda, sem ninguém poder ir para a varanda, porque ele trancou ali, passou 2 dias chorando aquele. E nós assustados. O que aconteceu? Será que ele atropelou alguém? Será que ele... O que aconteceu? O que aconteceu? Aí, deu a tardezinha, né, do segundo dia, eu fui perguntar para ele se ele queria um lanche, alguma coisa. E aí ele disse, chama meus filhos. E eu chamei, e ali ele se ajoelhou e pediu perdão para mim, para os filhos. E ele se converteu verdadeiramente. A partir daquele momento não bebeu mais, a partir daquele momento ele ficou apaixonado, alucinado por Jesus, mas demonstrava muito mais do que eu, né? E a gente sem saber o que aconteceu, o que houve, né? Aí ele disse que quando ele subiu no trio elétrico, né, ele viu escrito no céu, volte para casa agora. Uau! E aí ele disse, não, eu estou delirando. Aí o trio elétrico foi andando e ele foi lendo. As nuvens foram saindo e ele escreveu, volte para casa agora, senão ainda hoje eu levo sua família. E ele disse que não acreditou naquilo e quando daqui um pouquinho foi a última frase. Volte agora. Aí ele desceu do trio elétrico ali nas 4 pontas, né?
e foi correndo para casa. Correndo mesmo. E quando chegou em casa, que ele abriu a porta, ele disse que viu a família dele, ele foi para a varanda só chorar, agradecer e se arrepender. E Deus. Nossa, que experiência, hein? Deus mudou tudo, Nossa. tudo, tudo, tudo. Ele ficou um homem apaixonadíssimo por Jesus, ainda ficou 7 anos, Mas o ateu passou 2 dias chorando. 2 dias Meu chorando ali, Deus. né, na varanda, e Deus falou. Por isso que eu te falo assim, a mulher na posição, ela estabelece sua casa como objeto de louvor. É uma questão de honra, entendeu? É Deus honra. Deus não honra a pessoa, Deus honra a pessoa nos seus princípios. Sabe? Deus não é fiel para comigo, Deus é fiel para com seus princípios, preceitos e mandamentos. Então, uma mulher que está na posição, é uma questão de honra, Deus honrar e estabelecer sua casa. E tanto é que Deus cumpriu isso, me deu um ciclo de 7 anos para restaurar tudo, ele honrar os filhos, me honrar, entendeu? Me abençoar, porque eu só me permiti ser consagrada pastora depois que ele se converteu, entendeu? E Deus fez tudo isso. E aprove Deus um dia levar, então quer dizer, eu não perdi para o mundo, nem para estrangeira, nem para amantes, eu perdi para Jesus. E perder para Jesus é ganho. É ganhar. Já já estarei lá, né? É verdade. Não com meu marido, mas com meu irmão. Verdade. Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus. Pois é. E como foi para os seus pais? Você disse também que teve algumas lutas com eles, né? Muito católicos. Como foi te ver como crente, né? Não, o processo foi se cumprindo, né? Porque não é o que você fala, é o que você vive, né? É o que assiste em você. Porque chega momentos em que você não tem o que falar para a família, mas Deus faz assistir em você a glória dele. Uau. Então as coisas começam a acontecer. Então meus pais se converteram, né? Então minha família todos começaram a buscar Jesus e a palavra foi se cumprindo. E chegou o dia que eles também conheceram o Senhor. Conhecer o Jesus, né? Eu tenho 3 irmãos, 2 já convertidos, outros mais ou menos convencidos, já está chegando perto. Ah, com certeza. Quando um da casa se converte, os outros estão, de certa forma, condenados a também conhecer a graça e se render ao Senhor, né? Justamente. Porque a promessa a para a promessa família, é para a linhagem. Né? exatamente. É uma promessa e há uma palavra, né, que para quem está nos assistindo se apegar, né, apóstola, e de fato acreditar no que o Senhor fala Ele sobre. diz, mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu, porque quando crê começa a ver, né? Então a nossa posição é essa, a gente não viu Cristo, mas a gente crê na ressurreição e na vida dele, e a gente começa a viver tudo que ele prometeu na cruz. Né? Amém, é verdade. Fala um pouco daquilo que você estava nos explicando agora há pouco nos bastidores, né? Em relação a como é circo, Os 3 CC da vida. os 3 CC da vida. Fale aí para a mulherada e para os homens também que estão nos assistindo. É maravilhoso esse 3 CC, né? O Cote fala muito sobre isso, é maravilhoso. É o ciclo, o círculo e o circuito, né? Então a gente sabe que o ciclo de Deus é a gente discernir o tempo de Deus, aquilo que começa e aquilo que termina, né? Aquilo que nós temos que deixar para começar algo novo. Então nós nunca podemos viver o novo se não deixar para trás o velho. Então tem coisas na nossa vida que não se movem nem vai para frente porque a gente não fecha ciclo. Muitas vezes por algumas prisões emocionais, por algumas necessidades de reconhecimento e compensação, a gente não se permite viver o novo de Deus, né? Então, muitas vezes, por não se permitir, a gente vive em círculo, vivendo círculo. Mas quando a gente fecha um ciclo, a gente começa um novo círculo de relacionamento.
Porque tem pessoas que têm que passar na nossa vida. Tem pessoas que não vieram para ficar. Foi um ciclo, foi uma fase, nos alavancou, entendeu? Ou muitas vezes nos puxou para trás. Eu é que decido se eu quero continuar com esse relacionamento e ficar ali paralisado, ou eu vou mudar isso, fechar esse ciclo e prosseguir naquilo que Deus tem para mim. Eu creio que os relacionamentos que nos alavancam entendem e se alegram com um novo ciclo nas nossas vidas. Que coisa linda, creio também nisso. Então a gente precisa ter força para dizer: eu não quero mais isso. Isso já passou, essa fase já passou, e agora eu preciso viver o novo de Deus. Jesus fez isso. Pedro não entendeu. Por quê? Porque Pedro achava que o governo de Deus era na terra. E ele dizia: Pedro, eu preciso ir. E Pedro, na bajulação humana, nas limitações humanas, nos laços emocionais humanos, não, nem que você morra. Até que ele teve que dizer: afasta-te, Satanás. Né? Então, quer dizer, aquele que não estimula você a viver o novo de Deus é usado por Satanás. Eita. Para te prender, entendeu? Ou por não alcançar o que Deus tem para você, ou para invejar aquilo. Você está entendendo? Então, existem amizades, relacionamentos que são fases, e eles precisam passar, elas não vieram para ficar na sua vida. Entendeu? Você precisa fechar aquele ciclo para poder você viver um novo círculo de relacionamento. Novas alianças, novas conexões, entendeu? Novas posições, um entendimento maior daquilo que Deus tem para você. É muito importante você fazer alianças com pessoas que são amigas de Deus. Ah, verdade. Entendeu? Então é muito importante isso. Amém. Né? Então, quando você não fecha esse ciclo, você fica pesado, você desanima, porque é muitas coisas repetitivas, começa a fazer da sua vida um ciclo de infelicidade, buscando no outro aquilo que só Deus tem para dar e que só depende de você. Entendeu? Então, tem um novo círculo de relacionamento que você precisa entender que elas vão contribuir para você chegar onde Deus quer que você chegue, que são as oportunidades, são as chaves dadas. São os acessos. Né? São os acessos, né? E o circuito, um caminho que Deus tem novo para você. Amém. Entendeu? Então, todos nós precisamos fechar ciclos para ter um novo círculo e entender o circuito. Os 3 CC da vida. Receber esse Saboia. Saboia tá ali nos bastidores só recebendo, né? Benção. Só assimilando o que Jesus falou contigo no instante. Não foi vaso de alabastro. Ô, apóstola, e olhando para trás, para sua jornada, qual foi o momento mais difícil da tua vida? E qual a lição que você tirou dela? Difícil? Difícil eu me permitir ser tratada. É muito fácil você deixar algumas práticas. Difícil é você permitir Deus forjar seu caráter. Né? Porque tem pedras nesse caminho. Tem obstruções nas artérias da vida. E que só no secreto e no deserto você é tratado. No deserto você se sente abandonada, né? No secreto você recebe a palavra rema de Deus para a terra. Quando o outro recebe o que você recebe rema, ele recebe o logos. Mas o seu rema ninguém tira de você, porque você recebeu do Pai. Né? E no deserto você pensa que está só, mas na realidade você está sozinha com ele. Existem desertos que te forja e te prepara para o lugar correto. Então muitas vezes você precisa sair do púlpito para ir para o deserto com Deus, para poder Deus tomar o púlpito.
Porque às vezes a gente está na frente disso. Não deixa Deus trabalhar. Então, para mim, o deserto é o lugar mais lindo do mundo. É onde ele abre os olhos do nosso coração para poder enxergá-lo. Então, eu sou sobrevivente do secreto. Porque só através do secreto eu recebi palavras remas e estratégias para sobreviver. E hoje estou aqui. Eu sou sobrevivente do secreto. Se eu não tiver um secreto e uma palavra rema, eu não me movo. Palavras humanas, eu não consigo isso mais. Eu preciso receber um rema do Pai e testificar o que eu estou recebendo para poder eu me sentir segura. Só que não é fácil. Todo mundo que tem um chamado, todo mundo que tem algo que Deus quer realizar, tem que ser esmagado. Eita, meu Deus. Entendeu? Todo o esmagamento está te preparando para algo grande. E você não consegue entender, porque às vezes se sente só. Não tem ninguém mais solitário do que um pastor, um apóstolo. É um solitário no meio da multidão. Entendeu? Não adianta. 1000 pessoas ali, mas ele se encontra muito sozinho. Principalmente porque ele tem um senso de cobrança e de responsabilidade muito grande, porque ele não quer falar o que pensa. Ele quer viver profeticamente. E ele quer discernir os tempos e as estações e saber para que Deus chamou ele aquele tempo. Foi para esse tempo que Deus nos chamou. Precisamos discernir o cetro dele, para poder agir não como mais um ministro, mas como um filho separado para ele. Então isso é difícil, porque não é mais os elogios, não é mais a vanglória, não é isso que te satisfaz mais, entendeu? E eu vejo assim que Deus foi muito lindo, porque na pandemia Deus apagou as falsas luzes, né? Verdade. A brilhante estrela da manhã, que é Jesus, hoje brilha. E quem está buscando algo diferente não brilha mais. Porque ninguém mais está bancando ninguém para falar de alguém que você tem que falar porque vive. Entendeu? Então é muito difícil. Não é fácil, não. Não. Não é fácil porque é muito mistério e é um vazio sem Jesus. Entendeu? O pastora é se expor, né? É estar vulnerável ao aprendizado, é andar em um caminho de humildade, né? E estar nesse lugar, como você está dizendo, sobre permitir que o Espírito Santo forge o nosso caráter. Justo. Né? É os alicerces, né? O apostolado cava para baixo, né? Então ele não aparece. Ele prepara a plataforma para alguém aparecer, para alguém edificar. Mas os alicerces dele é para baixo. Então, cada vez mais ele desaparece para Jesus. E você não tem mais desejo de aparecer. Entendeu? Você quer que Jesus apareça. Então, você fazer uma boa palavra amortizando a alma é muito fácil. É autoridade sobre o que você conhece. Mas você lá no seu íntimo sabe que não tem autorização quando não tem vida íntima com o Pai. Meu Deus. Então, você pode enganar milhares de pessoas durante um tempo, mas você não se engana durante todo o tempo. E não engana todo mundo o tempo Não. todo, né? Tem as janelas que você enxerga e as janelas que você não enxerga e todo mundo enxerga. Então, a gente vive nessa luta para não perder a essência e a intimidade com o Pai. Tem horas que só Ele completa. É como se diz, eu quero ser encontrada por Ti. E não precisa mais ninguém ver, só o Senhor. É um lugar de zelo, né? De temor. É humildade, né? Assim, a gente buscar essa humildade nos pés dele.
tem uma palavra que diz assim que os humilhados serão exaltados. E pensa que é alguém que nos machucou. Não. É Quando ele diz humilhado assim, por os Deus. humilhados, que aqueles que se humilham aos meus pés serão exaltados. Se você se humilhar, né? Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É Ele que fere e é Ele que sara. É ele que sabe. Meu Entendeu? Deus, apóstola, e se você pudesse viver alguma cena bíblica, qual que você escolheria? Eu acredito que uma das cenas mais fortes foi exatamente a de Pedro, sabe? Para mim, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes, porque 3 vezes Pedro negou. E 3 vezes ele pergunta a Pedro se ama. Só que na última pergunta, né, Pedro se irritou, porque a última pergunta revelou o estado que Pedro se encontrava. Pedro achava que amava, né? Mas ele não amava. E ali, naquele momento em que ele se irrita, tudo aquilo que confronta a gente é a área que tocou a gente, que revelou a gente mesmo, né? Só que Pedro se encontrava dessa forma, né? Ponto até de negar, Senhor. Mas na caminhada de Pedro, chegou um momento em que Pedro não se sentiu digno de morrer como Jesus morreu. Ah, E ele pediu para morrer de forma diferente. Então, quando não importa mais nada, não tem mais nada que importe em sua vida. Tudo que importa é Jesus. É isso que é as experiências mais fortes. A experiência mais forte que eu tive foi um arrebatamento que eu tive, onde Deus me levou à sala das coroas. E ali ele me revelou também o meu ministério, me revelou também que ia levar meu marido. E eu não entendia, porque eu estava começando a minha vida. uhum. Mas ali eu discerni meu chamado. Então, você não precisa de um lugar, você não precisa de uma placa, você não precisa de um reconhecimento, você não precisa de nome, você não precisa de patente, você só precisa Jesus. entender o seu chamado. Nós não fomos chamados para administrar números, nós somos chamados para cumprir com fidelidade nosso chamado, onde quer que Deus nos levar. Amém. Então, eu acho que é isso aí. O que eu tenho mais medo na minha vida é de ver as costas de Jesus. Por isso que mais nada importa. Meu Deus. Deus me defenda também de ver as costas de Jesus. Eu quero ouvir o bendita, filha. Entrai, que o remanto foi grande, não foi? Foi, Jesus. Mas cheguei. Para as bodas. Cheguei. Ai, meu Deus do céu. É só permitir que a Ai, candeia permaneça acesa, né? é Porque tem as loucas e tem as tolas, né? verdade. É uma passagem muito forte, né? É. E é uma passagem que precisa voltar a ser pregada nesses tempos, né? E é Apóstolo? uma parábola, né? Que ele diz, ele compara as 10 virgens como o reino dele, né? E ele fala de uma coisa que é como uma contrafacção, porque ele fala de uma reserva, né? Nós sabemos que reserva pode ser o que você tem te transbordando e que você tem reservas para poder se Aleluia. sentir seguro. E você também sabe que você pode andar espiritualmente só na reserva. Entendeu? Nossa. E na reserva não vai te levar onde Deus quer te levar, porque aquilo ali pode acabar a qualquer momento. E nós estamos vendo muitas pessoas vivendo na reserva, porque só aquele momento de euforia não prossegue com a candeia acesa e nem tem reservas para curar outros.
Meu Deus. Então a gente precisa estar atento, porque a candeia não pode se apagar. É verdade. E na sua visão, apóstola, onde estamos nos perdendo? Olha, nós precisamos nos vigiar muito nas áreas dos sentidos, né? Porque Deus, ele capacita o homem num nível tão grande que nós estamos vendo aí como é que está tudo isso, né? A informática, a evolução das coisas. Mas existe uma área de sentidos que pode ser bem comprometida, que é o distrair, sabe? A última palavra que Jesus falou aos seus discípulos, ele disse: vigiai para não seres tentado, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Quando ele falou dessa tentação, ele não fala de uma tentação de pecado, porque pecado, você se arrepende, Deus perdoa. Ele fala de uma distração, é de você se... Uma tentação que é uma distração, é você sair do foco, você tirar os olhos dele. E essa distração é o que está acontecendo hoje. Você tira os olhos dele, você não discerne o tempo, as estações, você não discerne o propósito. Você vive a vida espiritual de forma emocional e não inteligente. A emocional você vive o momento, a inteligente você vive as convicções. Então, o momento é aquele momento que você vive ali, emocional, pronto. E você precisa de emoções para se sentir bem. Quando, na realidade, a maturidade te leva a discernir que não precisa de emoções. Você precisa de convicções. Porque as emoções verdadeiras que precisa você sentir dentro de você é o contentamento e a alegria dos valores de Deus no seu coração. Amém. E a autoridade que você tem. Então, muitas vezes, as pessoas estão vivendo uma fé emocional e não inteligente. Uau. Fundamentada nas carências, na fé histérica e histórica, e não naquela de ousadia, intrepidez e autoridade, por causa da convicção que você sabe de quem você é e a autoridade que Deus te deu. Sabe? Pastor, esse ponto que a senhora até tocou é algo que a gente tem compartilhado, né? Muitas vezes nós nascemos de novo, nosso espírito é recriado, mas muitas vezes a alma de muitos cristãos são muito infantis e parece-me que muitas vezes ou nós, em algumas áreas, ou outras pessoas, a gente percebe numa inércia muito grande, é como se a pessoa literalmente tivesse parado no tempo. E a gente muitas vezes não vê o forjado espírito nas emoções de muitos cristãos. Veja, isso é muito delicado, né? Isso é até difícil e complicado, porque existem muitas questões de entendimentos diferentes disso, mas existe o espírito aprisionado, existe a alma aprisionada, né? Não é uma questão de endemoniamento, mas é você se manter dentro de uma gaiola e não conseguir sair de lá, porque tem uma influência maligna que faz com que você não saia de lá. Está relacionado a um trauma, a uma situação que você viveu. Todo trauma que você vive e não tem um socorro imediato, aquilo vai para o subconsciente. Você tem os sintomas, mas não sabe a causa. Entendeu? Sim. Então, um trauma que uma criança passa, muitas vezes, até mesmo com abuso de autoridades, passando a ser um autoritarismo, invadindo os limites emocionais, físicos, defraudação do próprio corpo de uma criança, do que você passa, aquilo ali gera o quê? Um trauma, e vai para o subconsciente. Ela tem uns sintomas de medo, de insegurança. Entendeu? Ela não acredita que possa haver algo bom para ela, porque quando ela não consegue resolver aquilo de uma forma sadia, ou ter alguém que na hora pode ajudá-la, ela vai passar a se culpar por aquilo. Por quê? Porque o acusador vem. Entendeu? Sim. Então, o que precisa é as pessoas saírem desse cativeiro. A palavra de Deus é muito clara quando ele disse: o Senhor me ungiu
para libertar os cativos, oprimidos, quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tá certo? Existe algemas, que são cadeias, existe cativeiros, que são pessoas em lugares cativos, presas. Tá? Então, muitas vezes, nós temos sintomas e não sabemos a causa e nem a porta. Então, quando existe uma ministração ou é dada a oportunidade de fazer uma cartografia espiritual, pelo histórico e pelos sintomas, você conhece a doença, pela experiência que você tem. Então, naquele momento, você tem Jesus ali e a autoridade de sua palavra para ajudar aquela pessoa a sair daquele lugar. Entendeu? Um lugar, muitas vezes, que deixou de passividade, um lugar, muitas vezes, que deixou você sem condições de sair daquilo ali e realizar alguma coisa. Pessoas que começam as coisas e não terminam, pessoas que fazem as coisas numa empolgação e daqui, o primeiro impedimento, ela desiste, já não sabe mais o que quer. Sabe? O sentimento de bastardia. Sim. Entendeu? De se sentir abandonado, o sentimento de rejeição. Entendeu? Então, isso tudo é uma área que precisa ser ministrada. Entendeu? Aquela mulher que estava, eu não sei se era 18, com corcunda dentro da igreja, ela chamava, reconhecia que Jesus era filho de Abraão. Entendeu? E ela estava encurvada. Jesus foi ao encontro dela. Sim. Entendeu? Ela sofria uma opressão maligna e ela andava olhando para o chão da vida. Não é isso? E Jesus foi ao encontro dela. Tem situações de cativeiros que Jesus mesmo vai ao encontro. E ele mesmo tira. Você já viu pessoas que a gaiola está aberta e ela não consegue sair de lá? E são essas pessoas que Jesus vai lá e já foi tira essa ela. e ele foi lá e me tirou. Ele tirou. Sabe por quê? Porque existe uma opressão maligna ali sobre aquela cativeiro. E a pessoa não consegue sair de lá. Então, muitas vezes, você sofre porque você quer fazer algo e não consegue. Entendeu? Você sofre porque você quer realizar coisas e não consegue. Porque você está preso. E o que quebra isso? O jejum e Preso oração. numa palavra maldita. Misericórdia. Entendeu? Preso numa defraudação humana. Presa na falta do perdão. Entendeu? Aqueles que você não perdoar não libera, serão né? retidos. Não. Entendeu? Sim. Tanto você está presa como prende a pessoa. E é uma condição... para você ter um relacionamento com Deus, você tem que perdoar. Não adianta ninguém dizer que tem um relacionamento com Deus e que não perdoa. Porque a palavra de Deus diz, perdoa os seus ofensores assim como eu. Sim, os perdoo. Se não perdoares, nem tampouco o Pai Celestial vos perdoa. Entendeu? Agora, a gente precisa entender o perdão. Sabe? Porque o perdão não é trazer de volta, muitas vezes, né, pastor? Não. O perdão é liberar, né? Muitas vezes nós, como cristãos, não, eu já liberei. Mas quando vê a alma cebausa... Não, você liberou, mas os muros de ofensa se mantêm diante de você. Você liberou a pessoa, entendeu? Mas as ofensas que vieram, ela criou um muro. Então, aquilo que poderia contribuir para um propósito de glória passa a ser um cativeiro. Você não consegue cumprir o propósito. Porque as ofensas ficaram, a mentira ficou. Você acredita naquilo. Entendeu? E não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com as ofensas que você ainda segura. Então, o muro de ofensa é você que derruba. Entendeu? Sim. Liberar as pessoas, você pode liberar. Mas é as ofensas dela. Você liberou, porque é isso que te deixa doente. E que não ajuda você a cumprir o propósito. Sim, o que nos fizeram, né? É isso. Pastora? As palavras lançadas, enfim, Tudo, as cada situações palavra vividas. é um tijolo. Você imagina que muitas vezes esse tijolo ultrapassou e você não sabe enxergar mais nada na sua vida. Sua vida fica paralisada.
Você não consegue realizar nada. E você sofre com isso. Porque você se depara com muros de ofensa e aquelas ofensas se tornam uma verdade dentro de você. Misericórdia. Entendeu? E as pessoas ficam presas a esses sentimentos, não rompem, não vivem o novo de Deus. E você lembra quando Josué e Caleb foi procurar a terra, né, prometida? Ele se deparou com os muros. Os gigantes. E os muros eram muito grossos, porque Raabe tinha a casa em cima do muro, né? Eram 2 muros, muito grossos. E entre esses muros existia um córrego de cobra, né? Então, quando ele chegou ali, ele disse, como é que eu vou chegar? Entrar no Eu não vou negócio. conseguir. E o Deus fez o quê? Cerca. Cerca o lugar. Uau. Olha para mim e cerca isso aí. Rodeia esse problema. Que na hora certa você vai dar o grito e os muros vão cair. Uau. Você está entendendo? Então não sou eu que vou chutar o muro, não sou eu que vou empurrar o muro. O próprio Deus, né? Não, a minha entrega. De querer que aquilo... Não, minha entrega vai fazer com que Jesus haja. Entregar ao Senhor e permitir que Ele haja e seja como a própria... A minha dificuldade no meu casamento, eu não podia. Era impossível para mim. Mas para Deus era possível. Então eu me entreguei a Ele e me permiti. Entendeu? Alcançar e já decretar um lar restaurado. Amém. Era impossível. Entendeu? Você jamais poderia ter feito o que só o Espírito poderia fazer. Não, quando você tem um poder aquisitivo alto, você compra tudo e todos. Entendeu? Quando se relaciona com bebida, você está feliz, você está bebendo. Você está triste, você está bebendo. É um patrimônio inabalável. Entendeu? Mas o poder da palavra derrubou o patrimônio, derrubou tudo. E liberou o homem. Nos conta como foi essa oração que fechou até o negócio lá. Olha, Porque essa foi forte, viu? Embora que eu só não vou lhe contar uma, mas eu vivi uma situação que fechou um negócio também, viu? mais vale uma palavra de coração do que 1000 palavras sem coração. O que Jesus ouve e a autoridade está no que sai do coração. Entendeu? Então não adianta a gente dar tiro para todo lado, a gente tem que dar o tiro certo. E o tiro certo está relacionado com o coração. Aquilo que move o coração do Pai, aquilo que sai do nosso coração. Então a oração, ela não é uma oração, é uma oração estratégica. E quem dá essa oração? O Espírito. O Espírito Santo. Mas eu tenho convicção do meu direito. Entendeu? Eu não tenho dúvida de que ia acontecer. Por quê? Porque eu sabia quem estava na frente. É o Senhor. E eu estava lutando por uma causa que ele amava, que era a família. Então, é você fazer as coisas não pela emoção, mas pela convicção do seu direito. Eu requeri a minha casa. Fui para o tribunal e apresentei. Tinha vantagem e desvantagem. Como será a sua vida depois? Tudo vai acabar. E eu disse, eu quero pão bendito na minha mesa. Eu não quero um pão de embriaguez, eu não quero um pão de adultério, eu não quero um pão de atropelamento, de aborto, nada. Tudo que acontece quando uma pessoa está embriagada é tudo isso. Atropela, Verdade. adultera, aborto, mata. Entendeu? E eu não queria. E Deus disse, muito bem. A justiça dele, né? Mas não foi Deus que decretou e estabeleceu, não. Eu usei a palavra de Deus para manifestar no mundo físico aquilo que ele já conquistou na cruz por mim. Então, muitas vezes a gente está esperando que o outro faça aquilo que nós temos que fazer. Entendeu? Deus vai requerer meus filhos de mim. Deus vai
requerer tudo que ele me deu. O que eu fiz com tudo que ele me deu? Entendeu? Meu Deus. É forte. É forte. Deus vai requerer de você até o seu físico. O que você coloca nesse corpo? O que você está contribuindo para o templo dele ser um templo saudável, cheio da presença dele? Deus não nos chamou só no espírito, no corpo, na alma e no espírito. A gente vai se apresentar para ele. Né? Eu tenho procurado dar uma melhorada, pastora. É? Você já conhece a cultura do jejum? Eu cortei, né, refrigerante Forever. Tô sem trigo e sem açúcar no momento. E tenho procurado malho e tenho procurado viver uma vida mais regrada em relação à minha saúde, porque eu quero viver muito para dizer que Deus é bom e o diabo não presta. E de fato a gente percebe Deus trazendo luz sobre tantas coisas, né, apóstola? A gente tem percebido aí o próprio Luciano Subirá, que tem se levantado na nação e tem falado do que o Senhor fez na sua vida, na mudança do seu corpo, na sua mente, está fazendo. Nos constrange, né? E você vê que onde o pecado entrou pela comida. E que é algo tão exaltado dentro da igreja, né? Porque as pessoas se referem a crente, crente não bebe, não fuma, mas come igual a miséria. Então, as pessoas lá fora falam isso sobre o nosso povo, né? E a gente tem vivido muitos irmãos obesos, muitos líderes obesos. E, assim, né, não querendo julgar meus irmãos, mas às vezes você olha assim, eu percebo, eu tenho assim, uma visão muito de desleixo mesmo, quando eu percebo uma pessoa numa postura muitas vezes desse jeito, né? Então eu olho para uma liderança, às vezes assim você pensa, meu Deus, esse pastor não jejua não, né? Passa essas coisas pela sua cabeça. Não é nem a questão de deixar de comer, né? Jesus adorava comer. Onde ele ia, ele comia, né? Mas é comer coisas saudáveis, né? Nós estamos nos matando porque estamos comendo aquilo que não é saudável, numa quantidade que não é devida, né? Que não precisa, Isso. Né? Então, a questão de comer não é a questão de comer ou deixar de comer. A questão é de comer o que é certo, né? E aquilo ali, comer para poder você estar bem, não para você estar estufado. Eu acredito que muitas vezes nós estamos buscando prazer em todas as esferas da vida, né? E a comida é uma delas, onde muitas vezes a gente quer sentir... fuga, né? É uma fuga. Para muita gente é uma fuga, a gente quer sentir prazer, a gente só quer aquela alimentação, não é aquela alimentação racional, não é? É aquela alimentação emocional. Ela é tão demoníaca que até o próprio inimigo tentou Jesus com pão, né? E o Senhor, não só de pão viverá o homem, de toda palavra que vem da boca dele. Então, a gente precisa se vigiar nisso, né? E a gente tem percebido, né, o Senhor trazendo luz sobre muitas coisas dentro do corpo dele, e essa é uma delas, né? A gente percebe a movimentação do Espírito mesmo sobre alguns assuntos, e com certeza esse é um deles. Mas Deus tem feito coisas lindas na nossa nação, né? Quero saber de você o que é que o Senhor tem comunicado para você durante esses dias, esse tempo, sobre o que está por vir aí na nossa nação. O que eu mais entendo é que nós, como líderes, né, nós temos que preparar a igreja para guerrear com o Senhor, que a vinda dele está breve. Ensinar as pessoas a entrar numa comunhão íntima, entender o que é átrio, né, o que é a sala dos santos e a sala do Santíssimo. Entender o que é tabernáculo.
o que é tabernacular com o Pai. Entendeu? Nós estamos vivendo esse momento agora. Não é algo que fala assim, é judaico. Não, espírito dessa verdade em nossas vidas. A gente precisa trazer a luz para a igreja, dar oportunidade para a igreja viver, entendeu? A verdade do Amém. Pai. A gente não alegorizar a palavra de Deus, mas falar o que é necessário, entendeu? Falar o que é pecado, o que não é pecado, sabe? É você não passar a mão na cabeça de alguém porque te beneficia de alguma forma financeira. Meu Deus. Mas você tem uma missão de falar a verdade para aquela Deus. pessoa. Você não negociar o sagrado, nem banalizar a posição sacerdotal. Eu acho que essa é uma obrigação dos líderes hoje. É falar a verdade, ensinar a verdade e preparar um povo para a vinda de Cristo. E o diabo tem cegado o entendimento de tanta gente, né, pastora? De tanta liderança. É porque, querida, a liderança muitas vezes nega Jesus. Porque Jesus é o libertador. E a igreja que não aceita a libertação, entendeu? Ela está negando Jesus. Porque ele é libertador, ele veio para libertar os cativos. Então é muito fácil você deixar a prática do pecado, mas manter a porta aberta. Então, quando você deixa o pecado, mas a porta está aberta, é aquela palavra, uma vez que o espírito imundo sai do homem e anda por caminhos áridos, não encontrando repouso, ele volta. Encontrando aquele líder acomodado, ele vem e faz o que tem que fazer. Ainda o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior. pior. Misericórdia. Entendeu? Então, as pessoas muitas vezes querem amortizar a alma com palavras, mas não quer passar por um processo de libertação e santificação. Pastora, e de forma prática, o que é que as pessoas podem fazer para entrar nesse caminho de libertação e de cura? Bíblia, palavra, vida íntima com Deus. Se parecer com ele. Querer fazer o que ele fez. Querer viver o que ele tem para você viver. É palavra. As práticas como jejum também, você acredita que... Quanto mais você busca Jesus, né, mais as coisas se tornam secundárias na sua vida. Então, não é difícil você ter uma vida alimentar correta. Se você está desenvolvendo uma vida com quem é correto, você vai ter consertos em sua vida. Entendeu? Você anda com quem é certo, você anda com quem pode te levar a uma vida de edificação. Você vai mudar, você vai se transformar. Jesus é uma pessoa. Entendeu? Então, quanto mais perto de Jesus, através do Espírito Santo, mais fácil você se transformar. E ter domínio próprio. É como se diz, se você não tem domínio próprio, você tem um demônio próprio. Né? É mesmo. Creio em Deus Pai. Eu não quero dar conversa com o demônio, não, pastora. Tá julgado. Escapeiro, desgraçado. Olhe, eu já vivi algumas coisas na minha vida que às vezes você viveu literalmente a palavra. Sabe quando a palavra se fez vida em alguma situação da sua vida, como o Jó, né? Antes eu ouvia o Senhor de ouvir falar, hoje literalmente os meus olhos te veem. Qual foi esse momento em que você percebeu assim aquela passagem bíblica e disse, uau, meu Deus, eu vivi literalmente essa passagem? Teve alguma experiência assim que você lembra de algum versículo que te saltou em alguma situação? Está em 1 Reis 9:3. Foi uma decisão na minha vida rápido. Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Edifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Na hora que ele falou isso, eu tive a convicção de que eu tinha que lutar pelo meu casamento, pela minha vida,
porque ela já tinha sido estabelecida. Porque aquilo que há de ser já foi. Tudo que Deus te dá como resposta já aconteceu. Você precisa manifestar no mundo físico que está pronto para ser liberado. Meu Deus, você tomou posse da Eu tomei palavra. posse, mas aí teve a guerra do segundo céu, teve as batalhas, os processos, né? Mas a convicção da palavra rema, ninguém tira do seu coração. A gente precisa mesmo de experiências com Deus, né, pastora? Precisamos de experiências pessoais Pessoais. para que a nossa missão seja coletiva. E a gente tem alegria nisso. Né? Porque quando a gente vive coisas com o Senhor, testifica demais e vai marcando a nossa jornada. E aí não é mais sobre o que dizem, mas é sobre o que ele fez. E você sabe bem, né, o Deus que esteve com você naqueles momentos, naquela determinada situação. E aquilo nutre nossa jornada para o próximo milagre. E a gente ir sendo acumuladores aí de testemunhos, né? Deus chamou a gente para testemunhar, não foi para pregar, foi para testemunhar. Serdes minhas testemunhas, né? É, Em todos os lugares da terra, né? Onde vocês forem, isso. revelem. Primeiro em Jerusalém, sua casa. E você acredita que nós estamos a caminho aí de uma terceira guerra? Sim, nós já estamos. É, isso é verdade. Isso que já está acontecendo é uma guerra. É, está escrito. E as dores de parto, elas têm se intensificado, né? Na nossa geração. Tem, com certeza. Nós temos visto isso acontecendo. Mas isso tudo está na palavra de Deus. Né? Mas ele nunca deixou de comprovar a vitória da igreja. É. Ninguém nunca segurou, né? A igreja, e é impressionante como os cristãos e a igreja do Senhor não só se fortalece, como cresce em tempos de crise, né? Justamente, tudo vai acontecer, mas aquele que faz parte do corpo de Cristo, que tem ele como cabeça, vai viver esse governo do Pai. Amém. E, apóstola, qual é o maior conselho que você poderia dar agora para as pessoas que ficaram conosco até esse momento? O maior conselho que eu posso dar a você é que você busque a sua cura em Cristo Jesus. Que você vá para a posição que Deus estabeleceu. Que você discirna os seus chamados e o propósito que Deus tem em sua vida. Que você possa pensar no livro que vai ser aberto. Quando no meio do universo o trono de Deus foi estabelecido. E aquilo que ele escreveu no ventre da sua mãe esteja alinhado com o livro das obras. E aquilo que você possa estar fazendo hoje possa verdadeiramente ser aquilo que Deus estabeleceu todos os dias em sua vida. E você tire todo o peso de achar que tem que escrever uma história nova ou fazer algo, um livro diferente. Não. Tente viver através das tábuas de carne do seu coração o que Deus escreveu para a sua vida. Aí você vai sair do peso e da necessidade de afirmar a homens, mas vai discernir aquilo que Deus estabeleceu e te escolheu muito antes da fundação. Que a sua vida seja alicerçada nos fundamentos da palavra e que a autoridade do alto seja lhe dada e que a vida de santidade te autorize a manifestar no mundo físico a palavra viva do nosso Deus. Uau. Glória a Deus. Pastora, eu queria te fazer uma pergunta. Nós vemos que muitos cristãos, nesse tempo que estamos vivendo, com muitas prisões, com doenças emocionais. Você já passou por alguma delas? Eu acho que todos nós, né, passamos por isso, porque todos nós temos uma história, né? Então, quando nós buscamos Jesus e nós nos deparamos com ele, é um espelho que mostra as nossas manchas, né? E ele revela também
o porquê daquilo que a gente sente e aonde foi que começou tudo isso. E aí nós temos a oportunidade de voltar àquele lugar, não sozinho mais, mas com Jesus. E aí ele nos tira desse lugar e ele nos liberta. Então talvez você tenha sentimentos de opressão, de tristeza, de anulação, de baixa estima. E que só Jesus vai revelar onde foi que isso entrou. E na hora que você se achegar a Ele, Ele vai lá com você e Ele te tira desse lugar. Sabe, eu creio que todos nós já passamos por um vazio. Né? Porque uma vida sem Cristo é uma necessidade de compensação. E a gente vai buscar no outro aquilo que só Deus tem para dar. E a gente acaba fazendo escolhas erradas, Sim. né? Buscando na criatura o que só o Criador pode nos dar. Então é nessas horas em que a gente se encontra dependente, a gente se encontra angustiado, triste, e só Jesus tem essa resposta para a gente, tem essa cura para nós. Então você que passou por uma depressão, uma tristeza, você sabe valorizar a alegria, né? É verdade. Só você. Aí você também agradece pela dor e pela depressão, porque agora você sabe o que é alegria e você não abre mão mais da alegria. Então não é mais Aleluia. as emoções que dominam, mas o espírito que se conecta com o Pai. Porque as emoções não têm conexão com o mundo espiritual, mas só com a sua mente. E a palavra de Deus diz: despojai de todo acúmulo de maldade, acatai a palavra com mansidão, porque ela é poderosa para resgatar a sua alma. Uau. Então, a palavra, quando você acata ela com mansidão, né, a gente acha até que mansidão é algo manso. Não. Mansidão é adestramento. Entendeu? Quando você acata a palavra, se permitindo ser adestrado por ela, você é dominado pelo Espírito. Uau. Então, aquela dor não te domina mais. Então, você se despoja do acúmulo, porque a mente que traz as lembranças que estão ali, nos depósitos, entendeu? Tomando os lugares que Deus quer desenvolver dentro de nós, que são os sonhos, os projetos, a criatividade, né? O Senhor quer nos levar a um alcance maior e a gente não consegue por causa do acúmulo de maldade que entrou nas áreas dos sentidos, entendeu? E aí, quando você permite que a palavra te adestre, essa alma é resgatada, ela é curada. Então, sua mente começa a se despojar, porque ela é mergulhada na água, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus lava o nosso entendimento, ela lava a nossa mente. Então, quando a palavra de Deus vem como fonte de água viva, ela faz com que essa esponja elimine a lama, as sujeiras, as coisas que entrou nas áreas dos sentidos e que tomou esse lugar do sangue do Cordeiro. Então a gente começa a se despojar disso e a gente começa a ter um nível de alcance maior do propósito de Deus. E a gente luta para viver o propósito de Deus, porque não é mais o que eu queria, mas é o que Ele tem para mim, que é muito maior. Então eu não quero uma escolha minha, eu quero a escolha dele, porque é muito maior. Eu não quero fazer o que eu gosto, eu quero fazer o que ele gosta. Eu não quero viver os meus sonhos, eu quero viver os sonhos dele. Então tudo muda. Então não tem mais culpado, sabe? Ninguém te deve nada. E nem Deus te deve. Você é que é devedora de amor, um para os outros. Porque Deus só te amou, a ponto de dar o filho dele por você. Então, a gente começa a entender isso numa consciência tão grande que a soberania dele vai interagindo com a nossa responsabilidade de mudar. E mudando, a gente muda a vida do outro. É isso que Deus quer para nós. Entendeu? Então, muitas vezes, o que nos atormenta é as coisas que estão na mente, o acúmulo de coisas que entraram na área do sentido, que formou a sua identidade, que a sua pessoa foi formada por esses ideais que você deixou entrar,
Sua alma se feriu por palavras que você ouviu, por aquilo que você viu, você formou, por aquilo que entrou pela sua boca, pelo seu fôlego. Então, quando você cai na real e permite que as águas do Senhor venham lavar isso tudo, você começa a estar pronta para receber e ter ativo dentro de você toda a sua área de reflexo, de alcance, e principalmente no nível espiritual. Aí você traz para baixo aquilo que Deus tem para você. Eu não quero mais essa passividade, eu não quero mais procrastinar, eu quero a ativação de Deus na minha mente, eu quero ser lavado por essas águas purificadoras, eu quero declarar que essa lembrança ela não vai mais doer dentro de mim, ela será só uma lembrança para me estimular a viver o que Deus fez com a minha vida. Então você vai começar a tirar a sujeira dos compartimentos que estão preenchendo o lugar que Deus quer ocupar. Amém. E o diabo quer colocar muitas ideologias dele, né? A gente vê até essa cultura feminista entrando muitas vezes dentro da igreja e tantas outras ideologias fazendo parte do pensamento, da forma de pensar de muitos cristãos, né? E aí o diabo vai roubando. Os fundamentos, né? Sendo colocado de forma errada, né? Tem sido alicerçado numa mentira. O feminismo, o que é um feminismo? É mulheres... E começou com quem conhecia os fundamentos. Começou na América, de onde veio os fundamentos. Hoje nós temos que olhar para a América e sentir uma necessidade de orar por eles. Pesar porque mesmo. foi o evangelho, e nós fomos alcançados por eles. Sim. Foram eles que trouxeram o evangelho para nós. Verdade. Tá? E lá as mulheres se rebelaram contra Deus. Porque elas se rebelaram conhecendo os fundamentos. Isso foi rebelião. Entendeu? Mas nós, brasileiros, temos muitas chances de negar tudo isso. Por quê? Porque nós não tínhamos um fundamento. Nós agora estamos sendo fundamentadas. Amém. Então, tem muita possibilidade disso aí tudo mudar. Por causa dos alicerces corretos. Amém. Entendeu? Amém. Então, nós temos que nos posicionar. Amém. E, pastora, já chegou algum momento da sua vida que você pensou em desistir? Ou não? Nunca passou na sua cabeça? De muitas vezes. Como não? Derrubar o pau da barraca e sair. Tá, desisto, Jesus, que o Senhor está me confundindo com Cristo. Sim, O Senhor está me confundindo com Jesus Cristo, Senhor. Entendeu? Mas não passa de palavras, né? A gente não Será tem que mais... ele ri não nessa tem mais hora? volta. Não tem mais não volta. Tem. Não tenho para onde ir, não tenho para onde voltar. Como pra diz, onde irei? já só era, né? Tu tem palavras de vida eterna. Como diz o Elton Filho, já era, né? Já era. Já era. O problema não é eu voltar. O problema é morrer na minha volta. Meu Porque Deus. não existe mais vida. Entendeu? Não existe mais vida. É verdade. E quando a gente analisa bem, de uma forma madura, e a gente discerne a nossa bobeira, a gente vê o quanto nós somos ingratos. Ingratos. Porque nós só somos o que somos por causa dele. Se não fosse ele, estaríamos mortos. Nos nossos delitos e pecados. Não tem volta mais. Porque não tem vida mais sem ele. Entendeu? Eu posso paralisar aqui. Essa é a hora que nós chora. Você estava dizendo ali que o que Deus tem comigo não vai deixar de se cumprir. Vai sim. Depende de você. Lembra quando ele falou para Esther? Esther foi para esse tempo que eu te trouxe. E se você não fizer, tanto você como toda a sua família será amaldiçoada. Vixe. Entendeu? Não cumpra não a vontade de Então, papai. nós, quando recebemos uma palavra profética, a gente tem que gerar ela, porque ela precisa nascer.
Entendeu? Uhum. E tem gente que já está vivendo o profético de Deus, está esperando acontecer ainda. Não fechou o ciclo. Já está vendo o profético na cara e não consegue Reagir. viver. Entendeu? Então, uma pessoa que mata o seu próprio físico, que come o que não deve, essa pessoa, ela cumpriu o propósito de Deus ou aconteceu porque Deus quis? Aconteceu porque ela quis. Porque ela fez isso com ela. Não era isso que Deus tinha para ela. E Deus entrega a cada um de nós as nossas escolhas. E Deus é justo, tão perfeito e justo, que ele é justo até com o diabo. E se o diabo requerer a nossa vida com direito, ele nos entrega na mão do diabo. Sabe por quê? Porque Jesus não tem a justiça, ele é a própria justiça. Ele é justo até com o diabo. Então, quando a gente chega nesse entendimento, ou a gente contribui, ou a gente paralisa. Entendeu? Tem gente que não quer continuar. Paralisou, cansou, ficou ali. Tem gente que não cresce, está na igreja há 1000 anos e não dá um fruto. Não leva ninguém. Entendeu? Então acomodou com aquela porção. Uhum. E ele disse, eu sou o pão para os filhos, o pão nosso de cada dia. Ele tem uma porção a cada dia, porque ele é a novidade da vida, ele é a solução da vida, ele é a resposta da vida, ele é o caminho, ele é tudo. Ele é a sua resposta do dia, a força do dia. Ele é tudo. Não tem volta. Mas a nossa mente, de vez em quando, fere Deus. Mas graças a Deus a gente tem o Espírito Santo, porque a gente tem a graça. Não é mais do favor imerecido só, mas é a graça operacional. Aquele que levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Temos responsabilidade de desenvolver o dom que recebemos. Amém. Porque com essa graça operacional eu consigo fazer o que eu não conseguia fazer antes só com a graça do favor imerecido. Meu Deus. Entendeu? Então, a graça do favor imerecido foi a entrega de Jesus, a submissão para o cumprimento do propósito. E eu tenho que ter essa parte também. Amém. Mas quando Jesus ressuscitou, ele foi, levou cativo ao cativeiro, deu dons para mim e para você. E agora nós vamos ter que desenvolver esses dons, tá? Porque aquilo que a gente não conseguia fazer, a gente consegue fazer com os dons. Então você pode tudo nele, porque ele já te deu tudo. Amém. Entendeu? Poder da palavra falada, poder da palavra manifestada no mundo físico. Amém. Amém. Creio piamente nisso. E como você estava falando agora há pouco, Deus de fato acaba entregando os homens às suas próprias paixões, né? E chega um dado momento que a Bíblia diz que é até irreversível que certas pessoas se voltem novamente para o Senhor, né? E isso é uma passagem muito forte. É porque você fere o Espírito Santo. É uma coisa que Deus não admite, é ferir o Espírito Santo. Verdade. Meu Deus, vamos... Você não vai parar mais, não? Vamos orar agora para agradecer ao Senhor. É muita história, né? Graça. Vamos ter a oportunidade de falar mais, de conversar mais, né? Certeza. Deus sempre vai promover. Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor, que você possa orar pelas pessoas que ficaram conosco aqui até o final, pessoas que muitas vezes estão aprisionadas, né, em tudo isso que a gente conversou, não sabem fechar os ciclos, e oremos para que o Senhor, através desse episódio, traga luz, né, que seja revelador para muita gente, que pessoas possam serem libertas, né, pelo poder da palavra de Deus. Amém? Então, pode orar. Vamos orar agora. Sei que você que nos acompanhou até agora, com certeza alguma palavra tocou seu coração, ou talvez esteja uma interrogação. Eu quero dizer a você que nenhuma palavra volta vazia.
mas ela cumpre um desígnio. E no momento em que você apresenta seu coração, reconhecendo sua dependência do Espírito e permitindo que Deus entre nas suas limitações e dê liberdade de ação ao Espírito no seu coração, Ele vai trazer às claras o que está no escuro. E com certeza, ainda hoje, você pode sair desse cativeiro, desse lugar que te oprime, e até mesmo dessa insegurança e desse sentimento que você tem de nunca achar que está agradando a Deus. Quero dizer a você que Deus não se agrada com o que você faz. Deus se agrada com você. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com você e tudo que Ele quer é que você olhe para Ele. E eu quero orar com você hoje. E eu quero que você se permita que nesse momento o Senhor possa adentrar no mais profundo da linha divisória do seu fôlego e trazer às claras o que está no escuro. E fazer com que você sinta a luz dele. E que a espada cortante, que divide alma e espírito, possa discernir pensamentos e propósitos do coração. Amém. E tudo aquilo que você nem consegue falar, que Deus possa lhe assistir nessa hora. E que o Espírito Santo possa te preencher com a Santíssima Trindade. E que você possa transbordar na certeza e na alegria de que Deus tem uma resposta, uma solução para qualquer situação que você possa se encontrar. Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida dessas pessoas. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a instrumentalidade viva de Sua palavra. Amém. E eu te peço hoje, Senhor, que o Senhor possa tocar, Jesus. Inclinar os teus ouvidos e estender tuas mãos. E tirar qualquer um que se encontra cativo em situações, seja emocionais, seja na área de moralidade, Senhor, seja na área de promiscuidade, ou na área de bebida, Senhor. Senhor, o Senhor pode ir tirar a angústia, neutralizar as células angustiadas. Amém, e trazer alegria, Senhor. Amém, Senhor. Tu és um Deus de renovo, Tu és um Deus de poder, Tu és um Verdade, de plenitude. E eu te peço agora, Deus, que o Senhor possa trazer a paz que excede o entendimento humano. Que o Senhor possa anestesiar com Teu Espírito. E que o Senhor possa reacender a chama viva da esperança. Amém. Porque a Tua palavra é viva, eficaz e operante. E ela adentra, Senhor. E nós te agradecemos pela Tua presença e pelo mover do Teu Espírito nesta hora. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Agradecer à Apóstola Graça por esse momento tão especial de compartilhar conosco aqui um pouco da sua história, das suas vivências com Cristo. E acredito piamente que foi mais um episódio muito abençoado. Então, se Deus tocou e falou com você em algum momento desse episódio, comenta aqui, deixa nos comentários, deixa a gente saber o que foi que o Espírito comunicou aí a você. Não se esquece, né, mais uma vez, de se inscrever no nosso canal, compartilha esse episódio aí com pessoas que você acredita que está precisando ouvir uma palavra como essa. E agradecer a todos vocês que ficaram conosco aqui até o final. Como vocês já sabem, até lá vista.